Olá a todos! Neste vídeo eu vou dar início a uma série de vídeos em que eu vou apresentar para vocês um tutorial sobre o programa ACD ChemSketch. Para quem não conhece, o ACD ChemSketch é um software para edição de moléculas. Então nesse programa você consegue montar moléculas, esquemas de reação, mecanismos. É uma ferramenta extremamente útil e, na verdade, necessária para qualquer pessoa que trabalhe com química, principalmente química orgânica. Essa versão do ChemSketch que eu uso é a versão gratuita do programa. E, a princípio, para quem nunca utilizou a ferramenta, ela pode parecer um pouco difícil. Ela tem muitas funções, né? Como vocês podem ver, a interface é cheia de ícones, mas na verdade é um programa bastante intuitivo e não é nada difícil de mexer, de utilizá-lo. Então a primeira coisa para você montar uma molécula é conhecer aqui os principais comandos. Os dois principais são esse primeiro, que tem esse desenho de um lápis aqui, o Draw Normal, e esse aqui que é o Draw Chains. Esses dois ícones, eles vão me permitir construir a molécula. Então se eu clicar aqui, vejam só, aqui na parte esquerda da interface nós temos aqui uma lista de elementos, está selecionado aqui o carbono. Então se eu clicar na tela, vai aparecer aqui um átomo de carbono, no caso aqui uma molécula de metano. Se eu clicar novamente em cima do átomo de carbono, eu tenho aqui um átomo de carbono ligado ao outro, formando um etano. Se eu clicar novamente, eu tenho propano, e se eu for clicando, a cadeia ela vai crescendo. Eu posso ir clicando em qualquer um dos átomos de carbono, ele vai aumentando aqui a cadeia. E aí eu vou construindo a molécula. Essa função do Draw Normal, ele substitui um átomo de carbono por um heteroátomo se eu selecionar um heteroátomo aqui. Então, por exemplo, vamos supor, se eu selecionar aqui oxigênio e vir aqui no átomo de carbono, qualquer um que eu escolher, e clicar, ele vai substituir o átomo de carbono pelo átomo de oxigênio. Mesma coisa se eu selecionar aqui, por exemplo, um nitrogênio. E vir aqui, ele vai substituir o átomo de carbono pelo átomo de nitrogênio. Se eu quiser acrescentar um heteroátomo na estrutura, né, sem substituir o átomo de carbono, eu tenho que vir aqui no Draw Chains, essa outra estrutura aqui, esse outro ícone aqui. Aí sim, se eu clicar aqui, eu vou acrescentar um átomo de nitrogênio, não vai substituir, ele vai aumentar para frente na cadeia, não vai ocorrer a substituição. Para eu selecionar a molécula, eu venho aqui nessa primeira função, que é a de selecionar. Usando o mouse eu clico, seleciono e eu posso, por exemplo, movimentar a molécula na página ou aumentar ela de tamanho, né? Facilita a visualização. Se eu quiser, por exemplo, fiz aqui uma alteração na molécula e eu quero desfazer, eu posso vir aqui com a borracha e apagar, ou eu posso dar simplesmente um Ctrl Z, né, para voltar o comando, um Ctrl Z volta, ou simplesmente vir aqui na setinha que ela vai retornando cada uma das para frente e para trás, né, nas alterações que eu fiz na estrutura. E a borracha ela vai apagando ou ligações, né, ou átomos. Eu posso ir limpando aqui a estrutura que eu construí. Se eu quiser, por exemplo, algum outro elemento que não está nessa lista, eu posso simplesmente vir aqui na tabela periódica e escolher literalmente qualquer elemento que eu quiser e eu posso acrescentar ele na estrutura. Por exemplo, vamos construir uma molécula de uma molécula que contém selênio, por exemplo, que não está aqui na lista. Eu venho aqui e vou construindo a molécula, né, acrescentando aqui um átomo de carbono atrás do outro na cadeia. E eu quero acrescentar agora o selênio, que é a molécula que é o elemento que eu quero para essa estrutura. Deixa eu só aumentar ela de tamanho. O selênio não está aqui na lista, então eu venho aqui
na tabela periódica, seleciono aqui o selênio, dou um OK, e agora eu simplesmente coloco aqui para substituir e aqui para acrescentar. Então, se eu quiser substituir um átomo aqui pelo átomo de selênio, eu venho aqui no primeiro ícone e substituir. Se eu quiser acrescentar, eu venho aqui no outro ícone e acrescento. Mesma coisa, funciona para qualquer elemento. Por exemplo, outro elemento que não está aqui, o iodo. Ok. Acrescentar um iodo aqui. Pronto. Ele já vem aqui qualquer elemento que eu quiser. E se, por exemplo, eu quiser um ligante que não é especificado. Eu posso vir, por exemplo, aqui, nesse A, por exemplo, esse carbono, eu venho aqui e substituo ele por A. Eu clico em cima e coloco aqui um A, que seria um ligante aqui arbitrário. Também tem essa função. Outra coisa muito importante que o QuimSketch oferece, que facilita bastante a edição de moléculas, são os templates. Então, se você olhar aqui na barra à direita, você vai ver vários templates, né, várias estruturas que são muito comuns em química orgânica, que muitas estruturas possuem. Por exemplo, aqui o anel aromático. Então, se eu selecionar aqui o anel aromático e clicar aqui, ele já vem pronto. Só aumentar ele de tamanho. Opa. Seleciona, aumenta aqui o anel aromático. Clico aqui de novo e posso acrescentar um anel junto aqui nesse aqui, ou de forma um pouco diferente, e ir adicionando os anéis conforme eu for aumentando a estrutura. Existem outros templates também, por exemplo, o grupo ciclohexil, né? Um ciclohexano aqui, ou um isopropil, por exemplo. São estruturas mais comuns, né? Ácidos carboxílicos, por exemplo, já vêm prontos aqui nessa aba de templates, então facilita um pouco a edição de moléculas. Você consegue construir as moléculas de forma mais rápida. Deixa eu deletar isso aqui. Outra função que é extremamente importante para você construir moléculas é saber copiar e colar. Para copiar e colar é extremamente simples. Eu vou só montar aqui, por exemplo, essa estrutura. Basta selecionar ela, Ctrl C. Quando dá o Ctrl V, ele aparece dessa forma na tela. Ele está preso aqui no mouse, né? E você pode simplesmente clicar onde você quer colar a imagem. A estrutura, né? Colei aqui, cliquei aqui, colei. Se eu quiser colar de novo, basta dar Ctrl V de novo, ela aparece de novo, está na área de transferência. E você consegue colar ela onde você quiser. Essa função é extremamente importante quando você vai montar, por exemplo, reações, mecanismos em que você precisa copiar a mesma estrutura várias vezes com pequenas alterações. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma pequena alteração nessa estrutura, ao invés de eu ter que construir ela de novo, eu simplesmente dou um Ctrl V e acrescento aqui, eventualmente, alguma alteração na estrutura. Isso facilita bastante na hora de montar reações, por exemplo. De novo, Ctrl C, Ctrl V. Está aqui a mesma estrutura e eu venho e faço, eventualmente, alguma alteração. E assim eu consigo montar as estruturas. Bom, essas daqui são as funções mais básicas do programa. Conhecendo essas funções mais básicas, você já consegue montar a maioria das moléculas que a gente encontra, né, na química orgânica, que a gente geralmente trabalha. Então, só para fazer mais algum exemplo aqui, vamos montar uma molécula, por exemplo, de uma dihidropirimidinona, que é uma molécula que eu trabalhei no meu mestrado. Então, essa molécula tem uma estrutura nessa forma. Aqui nós temos o carbono aqui. Lembrando que você pode substituir átomos de carbono por heteroátomos, né? Então isso facilita bastante na hora de construir. Lembrando que clicando de novo em cima de uma ligação simples, você gera uma ligação dupla, né? Por exemplo aqui, deixa eu voltar aqui para mostrar.
Eu montei essa estrutura com ligações simples. Se eu quiser uma ligação dupla, por exemplo, preciso de uma ligação dupla aqui. Eu clico novamente em cima da ligação, formo uma ligação dupla. Aqui mesma coisa, ligação simples, ligação dupla. E se eu quiser uma ligação tripla? Para fazer uma ligação tripla, basta clicar mais de uma vez. Cliquei aqui, ligação dupla, clico de novo, ligação tripla. O inconveniente aqui é que a ligação tripla ela vem não na geometria correta que a gente sabe, né? A ligação tripla não faz esse ângulo, né? Se eu clicar de novo aqui, ela já vem na geometria correta, na geometria linear. Para corrigir isso aqui, basta eu selecionar esse grupo, clico aqui na ponta e giro o grupo para baixo. Pronto, agora está na geometria correta. Se eu quiser voltar uma ligação simples, né, basta eu clicar de novo que ele volta a ligação simples. Mesma coisa aqui, ligação dupla, eu clico de novo, volta a ligação simples. Então, bastante tranquilo de trabalhar nesse sentido. Então, voltando à construção aqui da dihidropirimidinona, eu vou aumentando aqui o número de carbonos, né, da estrutura. Apago algum que eventualmente não seja do meu interesse. E está aqui o esqueleto carbônico. Agora eu só acrescento os heteroátomos. Aqui é um grupo carbonila. Lembrando as funções aqui de substituir e de acrescentar átomos. Aqui eu quero substituir. Então eu vou substituir esse átomo de carbono por um átomo de oxigênio. Esse átomo de carbono por um átomo de oxigênio. Novamente esse aqui. Agora substituo esse aqui por um átomo de nitrogênio. Esse também. Acrescento aqui uma dupla ligação. E está aqui, essa aqui é a molécula da dihidropirimidinona, que foi uma molécula que eu trabalhei no meu mestrado. Se eu quiser fazer alguma alteração, de novo, seleciono, Ctrl C, Ctrl V. Está aqui a mesma estrutura. E eu troco, por exemplo, esse oxigênio por um enxofre. Pronto. Aí eu consigo fazer vários tipos de edição. Então, com essas informações básicas, né, somente com as informações aqui dos elementos, essas duas funções aqui de cima e os templates prontos aqui do lado, você já consegue montar a maioria das moléculas que você encontra em química orgânica. Eu vou parar esse vídeo por aqui e nos próximos eu vou apresentar com um pouco mais de calma das demais funções do programa. Como você pode fazer para salvar o arquivo no formato editável, como você pode alterar a estética, né, dessas ligações, mudar a cor, como você pode construir um mecanismo utilizando setas, acrescentar outras informações, mais templates que o programa oferece. O QuimSketch é um programa que oferece muitos recursos. Às vezes as pessoas que usam o programa não sabem tanto da quantidade de recursos que essa plataforma oferece, que esse programa oferece. Então, nos próximos vídeos eu vou apresentar para vocês com calma cada um dos principais recursos do programa, para vocês poderem ir utilizando conforme forem precisando. Espero que esse vídeo tenha sido útil e até mais.